Gênesis, do capítulo 38 ao capítulo 41. Nesse tempo, Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um adulamita, que se chamava Ira. E viu Judá ali a filha de um cananeu, que se chamava Suá. Tomou-a por mulher e esteve com ela. Ela concebeu e teve um filho. E o pai chamou-lhe Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem ela chamou Onã. Teve ainda mais um filho, e chamou-lhe Selá. Estava Judá em Quezibe, quando ela o teve. Depois, Judá tomou para seu primogênito, uma mulher, por nome Tamar. Ora, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher de teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, de modo que, toda vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o matou também a ele. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Conserva-te viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Porquanto, disse ele, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar, e morou em casa de seu pai. Com o correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu a Timnate para ir ter com os tosqueadores das ovelhas. Ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Timnate para tosquear as ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez e se cobriu com o véu, e assim envolvida, assentou-se à porta de Enaim, que está no caminho de Timnate, porque via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, deixa-me estar contigo, porquanto não sabia que era sua nora. Perguntou-lhe ela: Que me darás para estares comigo? Respondeu ele: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela ainda: Dar-me-ás um penhor até que o envies? Então ele respondeu: Que penhor é que te darei? Disse ela: O teu selo com a corda, e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, lhos deu, e esteve com ela, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi. Tirou de si o véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. Depois, Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para receber o penhor da mão da mulher. Porém ele não a encontrou. Pelo que perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta que estava em Enaim, junto ao caminho? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. Voltou, pois, a Judá e disse: Não a achei. E também os homens daquele lugar disseram: Aqui não esteve prostituta alguma.
Então disse Judá: deixai-a ficar com o penhor, para que não caiamos em desprezo. Eis que enviei este cabrito, mas tu não a achaste. Passados quase 3 meses, disseram a Judá: Tamar, tua nora, se prostituiu, e eis que está grávida da sua prostituição. Então disse Judá: tirai-a para fora, e seja ela queimada. Quando ela estava sendo tirada para fora, mandou dizer a seu sogro: do homem a quem pertencem estas coisas eu concebi. Disse mais: reconhece, peço-te, de quem são estes? O selo com o cordão e o cajado. Reconheceu-os, pois, Judá, e disse: ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a meu filho Selá. E nunca mais a conheceu. Sucedeu que, ao tempo de ela dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. E dando ela à luz, um pôs fora a mão, e a parteira tomou um fio encarnado e o atou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolheu ele a mão, e eis que seu irmão saiu. Pelo que ela disse: como tens tu rompido? Portanto, foi chamado Pérez. Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e foi chamado Zerá. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero. E estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim, José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela instava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos, para se deitar com ela, ou estar com ela. Mas sucedeu, certo dia, que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa
e disse-lhes: Vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltou à casa. Então, falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: O servo hebreu, que nos trouxeste, veio a mim para me insultar. Mas, levantando eu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falara, dizendo: Desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Depois destas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito, pelo que se indignou Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro-chefe e contra o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde estava José preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, que os servia. Assim, estiveram por algum tempo em detenção. Ora, tiveram ambos um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere na casa de seu senhor, dizendo: Por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? Responderam-lhe: Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. Pelo que lhes disse José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro-chefe o seu sonho a José, dizendo-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos, e tendo a vide brotado, saíam as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e, tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu cargo. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Mas lembra-te de mim, quando te for bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo e faze menção de mim a Faraó e tira-me desta casa. Porque, na verdade,
Fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Quando o padeiro-chefe viu que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros. E as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então respondeu José: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-chefe e a cabeça do padeiro-chefe no meio dos seus servos, e restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José lhes havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhos interpretasse. Então disse o copeiro-chefe a Faraó: Das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada sonho com sua própria interpretação. Estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os sonhos. E ele interpretou os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. Disse Faraó a José: Eu tive um sonho, e não há quem o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José a Faraó: Isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José:
em meu sonho eu estava em pé à beira do rio Nilo, e subiam do rio 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam outras 7 vacas, fracas, muito feias à vista e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas. Mas depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que elas houvessem consumido. A sua aparência era tão feia como no princípio. Então acordei. Depois vi, em meu sonho, que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental. As 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas não houve quem o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. São 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. Vêm 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. Portanto, proveja-se agora a Faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, Faraó. Nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois, disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José. Vestiu-o de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim, Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito,
Ainda disse Faraó a José: Eu sou Faraó. Sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José juntou todo o mantimento dos 7 anos, que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o dentro da mesma. Assim, José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se, então, os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, porém, em toda a terra do Egito havia pão. Depois, toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também de todas as terras vinham ao Egito, para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br. Ministério Compartilhando.